Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira, 6 horas da manhã, direto do 95.7 FM. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós estamos aqui juntos, mais uma vez, no nosso querido projeto Semente Abstrata. Toda sexta, 6 horas da manhã, 95.7 ou radiomundial.com.br, onde estão os podcasts. Se é a primeira vez que você nos conhece aqui, eu, Ademir, o João e o nosso projeto Semente Abstrata, pesquisa, perquira, fuce nas redes sociais que vocês vão encontrar um material bem bacana. Facebook. facebook.com/Semente Abstrata. YouTube. youtube.com/Semente Abstrata. E no Instagram. Instagram, @Semente Abstrata. Qualquer outra coisa, mandem um e-mail para sementeabstrata@gmail.com e venham trocar ideias conosco. Quero aproveitar para agradecer ao João pelos excelentes programas que ele fez nas últimas semanas, inclusive da semana passada, que teve uma repercussão muito bacana. Obrigado e parabéns mesmo. Fantástico o trabalho, Somos João. somos nós. E me desculpar com vocês também pela ausência. A situação profissional está um pouquinho corrida, um pouquinho mais do que o normal, mas estamos aqui. Tá, estamos aqui. Está se estabilizando, já é tudo por... Ainda não, cara. Ainda não, mas tá bom. Ainda não. Mas estamos aqui com muita saudade e é sempre um prazer estar aqui com vocês. É muito bom estar com você de novo aqui, Ademir. Ô, João, hoje... Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Vamos lá, sem delongas. Sem delongas, eu tenho uma sugestão de tema para a gente conversar aqui. Vamos embora. Na semana retrasada, no Peregrino, lá na Moca, nós tivemos um debate muito bacana. Inclusive, um beijo para todo mundo da turma. É uma turma fantástica. Estamos em mais ou menos umas 35 pessoas aí, desde março, construindo um trabalho muito bacana. E eu gostaria de conversar sobre o caminho do meio. Acho justo e perfeito, digníssimo. É uma proposta que se aplica à senda da iniciação, que existe hoje muito em torno de esquerda, direita e derivados na política, e isso tem sido muito falado. Só que isso tem uma correlação direta com os princípios herméticos. Eu queria hoje que nós desenvolvêssemos esse conceito de caminho do meio à luz dos princípios herméticos, para que as pessoas, para que nós consigamos de alguma forma tentar entender o que está além desses polos, como nós temos a total capacidade de transcender visões meramente polarizadas. Porque eu imagino que isso é muito benéfico no processo de iniciação, algo que a gente busca aplicar sempre, né, João? Mas também, obviamente, no dia a dia. Claro. Nessa sociedade que a gente vive hoje, em que a esquerda odeia a direita e a direita odeia a esquerda e ambas se odeiam, e a causa dos problemas para a direita é a esquerda e a causa dos problemas para a esquerda... Sem ser em cima do muro. Porque o caminho do meio não é uma proposta de ficar em cima do muro, não é uma proposta de apatia, não é uma proposta de indecisão. É uma proposta de enxergar além. De entendimento. De entendimento. De buscar um entendimento. De conciliação. E conciliação, principalmente. Né? De tentarmos entender o jogo de xadrez, como nós falávamos na época do Núcleo 137, não como uma peça, mas como um enxadrista. E como um todo, né? Vendo o tabuleiro como um todo. Né? E até o que está além do tabuleiro também, né? João, para a gente começar, eu acho que em todas essas situações, todos esses debates iniciáticos, os princípios herméticos permeiam do começo ao fim. Tudo. Para esse, em específico, eu acredito que alguns ficam mais salientes. O princípio da polaridade. Todas as verdades são meias verdades. Os polos são faces opostas da mesma moeda. Certo? E todos os paradoxos podem ser conciliados. O princípio da vibração. Tudo vibra. Tudo que existe vibra. A matéria é o espírito densificado. O espírito é a matéria sutilizado. Mas um precisa do outro para que a vida exista e a evolução aconteça. Certo? Então, polaridade, vibração e um outro agora. Ritmo. Tava com ele na cabeça. Tudo tem fluxo e refluxo. A mesma intensidade de um fluxo
será correspondida em seu refluxo. Ou O seja, movimento à esquerda vai corresponder ao movimento proporcional à direita e João, vice-versa, né? como você enxerga o pensamento de caminho do meio à luz desses 3 princípios? Polaridade, vibração E ritmo. e ritmo. Caramba, dá pra gente ficar aqui algumas horas, né? Umas eternidades. Elocubrando. Bom, primeiro, bom dia a todos. O caminho do meio é um termo que foi trazido, vamos dizer assim, por Siddhartha Gautama, o Buda, né? Como o caminho da libertação. O caminho da libertação. E como você bem adiantou, Ademir, muitas vezes você pode ter a ideia de que você estar no caminho do meio é você estar em cima do muro. Significa você estar em cima do muro. Você não ser nem barro nem tijolo. Como é que o pessoal Você chama hoje? O isentão. O isentão, em cima do muro, né? Aquele que não... né? Liso, né? Aquela pessoa que não gosta de se comprometer com nada, né? Ou que também se fala também um termo muito comum, Maria vai com as outras. Então, se está numa rodinha de conversa de direita, é verdade. Tal. Se está numa rodinha de conversa de esquerda, é verdade. Vocês têm razão. Isso até falando por questão dessa polaridade esquerda-direita que tem se sobressaído muito e de uma maneira negativa nos últimos tempos, aí nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. Sim. Né? Eu vejo que os princípios herméticos, eles sempre trazem luz a tudo que nós... a todos os questionamentos que nós temos, entendeu? E até mesmo nas questões mais banais da nossa vida, você pode e deve buscar auxílio nas leis herméticas. Pelo lado da lei da polaridade, né, nós temos a questão dos paradoxos que podem e devem ser reconciliados, né? E que, na verdade, o que existe é uma variação de graduação, de graus, mas a natureza da questão é a mesma. Uhum. Né? A natureza da questão é a mesma. É a consciência vibrando de forma distinta. De forma distinta, exatamente, através da vibração. Através da vibração. E eu vejo que o que provavelmente vai trazer uma luz maior aí é o ritmo. Porque aí o ritmo ele traz já um sentido de entendimento. Porque é isso, o movimento... o princípio do ritmo ele pode ser facilmente compreendido quando você imagina um pêndulo. Uhum. Para mim é a melhor forma de explicar. Né? É o meu pêndulo. É o pêndulo, né? Então, a medida do movimento à esquerda é a mesma, vai ser a mesma direita. E a direita vai ser a mesma esquerda. Uhum. Quanto mais longe você está o quê? Do eixo. Do eixo. Né? E o eixo é o quê? É o caminho do meio. O eixo, vamos dizer assim, é a nossa consciência. É a nossa consciência, o entendimento, é a consciência. E você entender que não existe nada absolutamente positivo e nada absolutamente negativo. Que existe luz e sombra, que existe amor e rigor em tudo. Então vamos propor só esse exercício? Inclusive, principalmente em questões ideológicas e políticas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu gostaria de propor só um exercício, e aí para todo mundo que nos acompanha, eu acho que isso ilustra muito bem o que o João nos traz aqui. É o pêndulo. Se nós observarmos o pêndulo, a gente não tem nenhum pêndulo aqui. Na verdade eu tenho, mas demora um pouquinho para pegar. Né? Tem problema. Em outra oportunidade a gente mostra isso. Mas Se o pêndulo... soubesse, eu teria deixado ele fora. Nada mais é do que uma haste, uma corda, com uma ponta embaixo. E essa ponta vai oscilando, ela vai vibrando, certo? Através da vibração. Através da vibração. Se nós partirmos da lógica de que esse centro é o caminho do meio
e existe uma oscilação à esquerda e uma oscilação à direita, esses são os polos opostos. Só que quando a corda está toda esticada, a distância entre os polos são bem maiores. Bem maiores. Então nós podemos A fazer polarização é exercício muito maior. Né? muito maior, muito mais distante. Muito mais distante. Só que aí que está o ponto. Radicalismo. Né? Se nós ainda partirmos do eixo central como base, a distância que vier à esquerda, ela será o dobro para chegar até o ápice da direita. Então, cria-se uma distância muito maior. E aí, conforme nós vamos elevando essa consciência, então é como se nós pegássemos a corda e fôssemos reduzindo o tamanho dela. Reduzindo o tamanho dela. Ela vai ficando menor. Essa corda menor, por ter uma haste menor, a distância entre os polos vai ficando menor. Menor. Então, eu entendo que, a partir do momento em que nós vamos elevando a nossa consciência, trabalhando um caminho de sabedoria, de autoconhecimento, de conhecimento da nossa humanidade e do universo, o princípio da correspondência, nós conseguimos entender que os polos estão cada vez menos distantes, porque no final das contas eles sempre foram a mesma coisa. E aí a transição entre eles é menos doída, é menos sacrificada. Sim. Sim, claro. Faz sentido? Claro, porque justamente também a natureza é a mesma. É a mesma. É a graduação que é diferente. E... Você pode fazer também, desculpa te interromper, mas você pode fazer também uma analogia com a própria pirâmide. Né? Com a própria pirâmide, porque a base, você tem o que? É horizontal. Uhum. É a consciência horizontal, é a consciência no rasteiro. E a pirâmide ela vai se elevando até chegar ao ápice dela, onde todos os pontos se encontram. Né? A origem, como se fosse a ponta, o eixo do pêndulo. Isso. Né? Aí você vai o quê? Verticalizando sua consciência. Verticalizando no sentido da consciência, do entendimento. Agora, como nós do podemos caminho do entender, meio. Né? Do caminho do meio. Como nós podemos entender, John, que a lógica do princípio da polaridade, nós vamos desenvolver bastante isso quando nós chegarmos no arcano 15 do tarô. O diabo, a grande luz. A grande luz. Que eu, pessoalmente, e eu acredito que você também, João, compartilha, de resumir esse arcano no termo atrito. Atrito como a ferramenta mais importante, talvez a mais importante, do processo evolutivo. Ou seja, a lógica da esquerda existe exatamente para atritar com a direita para voltar à origem. Então, no final das contas, se nós tivermos um discernimento, gosto dessa palavra, discernimento para entender a função dessas duas forças aparentemente polares, nós entendemos que elas se auxiliam num processo de lapidação. Claro. Para recuperarmos essa consciência original. Mas nós também podemos pensar nessas duas forças opostas exatamente como conflito, não como atrito. Como conflito e viver nessa discórdia absoluta dos dias de hoje. O conflito justamente gerado pela inconsciência. Por você não entender, não compreender o processo, não compreender as leis herméticas. Né? Não entender que para você se entender, você tem o seu oposto. Né? Você tem como referência o seu oposto. Mas o seu oposto, na verdade, é seu oposto como princípio. Né? A princípio ele é seu oposto, mas na verdade ele é seu complemento. Uhum. É a mesma natureza. Separados, é o mesmo amálgama, separado em duas faces. São as duas faces de uma mesma moeda. Né? São as duas faces de uma mesma moeda. A lei da polaridade fala isso. É curioso tentar... É a mesma natureza. Como entender algo que é oposto, mas que compartilha da mesma natureza? Aí que tá. E é isso que eu acho bastante complexo. Até porque mesmo no caminho da iniciação existe também uma grande polêmica nesse sentido, né? Que aí é até um assunto que acho que nós já conversamos em alguns programas no passado, que alguns seguem aquele chamado caminho da mão esquerda, outros seguem o chamado caminho da mão direita, e aí são assuntos bem interessantes de se pesquisar. Claro. Né? Porque também
muita gente fala que não se chega ao caminho do meio sem se conhecer todos os lados. Claro. Né? Claro. Essa é uma questão bem importante. Agora, então, tanto isso na senda iniciática quanto no dia a dia, se eu sou da esquerda, como que eu vou entender a lógica se eu não conhecer de fato a direita, se eu só negá-la, criticá-la e vice-versa? Você cai em radicalismo. Radicalismo, visões superficial, tendenciosas, manipuladas. Isso eu ia tocar nesse ponto agora. Manipulado. Né? As pessoas acabam se esquecendo disso. Da manipulação que existe o tempo inteiro, diuturnamente. Né? De todos os lados. De todos os lados. Né? De todos os lados. Não existe o lado bonzinho e o lado malzinho. Né? Não existe isso. Mas a manipulação pode ter certeza que existe. E existe justamente para procurar nos manter na base da pirâmide, na horizontalidade. Escravos dos desejos, das paixões, né? Dos vícios. Quando você fala em questões políticas, não é paixão, né? Se fala que política, religião e futebol não se discute. Por quê? Porque isso suscita as paixões, os instintos mais primitivos nas pessoas. Né? Mas como, sei lá, futebol, né, uma coisa mais até folclórica, né? E, sei lá, a questão... A política tá folclórica religião também, tá... né? Né? A religião tá menina dos olhos, assim, né? Dessas discussões. Principalmente aqui no Brasil, acredito. Mais ou menos, porque também continua... Vivemos tempos também de um radicalismo... Não, é geral, com certeza. Mas aqui no Brasil é muito pontual. Sim. É muito pontual. De uns anos para cá, isso tem se tornado um problema mesmo. Né? Muito sério. Você tem que tomar cuidado, né? Porque as pessoas acabam se inflamando, né? As pessoas acabam perdendo a amizade, acabam gerando atos de violência por questões, entendeu? Que parece que são ideológicas, mas será que são mesmo? Né? Sim. Ou são só travestidas de ideologias, quando na verdade são puras manipulações para fazer realmente nós ficarmos uns contra os outros, para fomentar o sentimento de separatividade. É o dividir para dominar. Dividir para dominar. Claro. É por isso que isso é estratégia básica. O próprio princípio da polaridade versa. Todas as verdades são meias verdades. Então, até em qualquer um dos aspectos que alguém deve defender algo, precisaria considerar isso, né? Sabe algo que eu gostaria de usar para ilustrar também, João? Nós já comentamos aqui em algumas oportunidades aquele documentário do Alan Moore. The Mindscape of Alan Moore. Recomendo muito para vocês. Se eu não me engano, tem no YouTube, no Vimeo, com legenda em português. Netflix não. Acho que não. Não, pelo que eu me lembro, não. Com recado para Netflix aí. Pode falar. Se a Netflix... Não pode. Bom, tudo bem. Não tem problema, não. A gente não ganha nada com isso. Não ganha mesmo. Se alguém assiste a Netflix, ou se a Netflix, por um acaso, acompanha isso, adicione. É um documentário fantástico. E ele elucida alguns episódios históricos que refletem essas oscilações de um polo para o outro. Então ele comenta, por exemplo, que a partir do momento em que surgem as grandes religiões monoteístas, que sob a ótica dele é uma simplificação enorme do que seriam as hierarquias, os panteões de divindades e tudo, com o início do cristianismo e depois a Idade Média, Inquisição e tal, surge um tempo em que só existe uma fé devocional, dogmática. Não se podia pensar, não se podia questionar, não se podia raciocinar. Então nós caminhamos para um lado de pura fé, uma fé cega, uma fé muitas vezes até ignorante. Que chegamos em tamanho eixo radical, tamanho ápice de radicalismo, que iniciou-se uma compensação de igual radicalismo. Então nós entramos inicialmente... Aí observem o cientificismo, o materialismo exagerado. Mas vai observando o retorno do pêndulo. Então nós vamos voltando, aí começa a existir o Renascimento, o Iluminismo, vão surgindo, então nós vamos saindo de um lado de fé
para um lado mais racional. Uhum. Começam a surgir as grandes ciências e tudo, só que aí parece que em determinado momento passa o ponto. Então nós chegamos a esse materialismo, só se acredita no que se enxerga. Nós chegamos a um No ápice. que se pode provar cientificamente, né? Chegamos aí num ápice, um consumismo. E aí hoje, eu já entendo que nós estamos já voltando. Nós já deixamos esse radicalismo. Mas um radicalismo em que não se é, se tem. Se tem, claro. Observa o tamanho, Se está ou se tem, não amplitude se dessa era. transição. Uhum. É enorme. Qual seria a lógica agora? Aí nós, como sociedade, como humanidade, entendo eu que se nós tivermos consciência, nós vamos fazer aquela elevação e na compensação desse ritmo, talvez nós consigamos não ir de novo até um extremo absurdo. Sem dúvida. Até que vai, o que? Aí o pêndulo vai voltando e se aproximando cada vez mais do seu eixo original. É isso. Até isso faz parte até de uma técnica muito... Uma técnica não, um conhecimento, realmente um conhecimento aplicado muito, muito bom, vamos dizer assim, na parte de adivinhação, de divinação, de profecia. Né? Você aplicar, por exemplo, os ciclos astrológicos, os grandes ciclos astrológicos, mas sempre tendo em vista as leis herméticas. Porque aí você consegue fazer projeções muito assertivas e com uma dose de acerto muito grande. Justamente por quê? Porque você tá percebendo, né? O princípio do ritmo, ele tá te trazendo. Ele fala, olha como está agora. O princípio do ritmo vai te mostrar que a medida desse momento agora vai ser para o outro lado daqui a um tempo. Né? E assim a humanidade vai seguindo no decorrer dos séculos e dos milênios. Mas Você percebe que existe uma... Por exemplo, no século XVIII, antes da Revolução Francesa, né, existia uma permissividade muito grande. O século XVIII foi um século muito permissivo, inclusive de comportamento. O século XIX, que se fala era vitoriana, já foi absolutamente conservador. É o princípio do ritmo. E por aí vai. Isso nós vemos até com relação às décadas. Né? Décadas, ciclos menores e tal. Me deu um branco, eu ia fazer uma pergunta de alguma coisa. Lembrei. Ô João, mas você como astrólogo, me corrija se eu falar algo incorreto. Vocês provavelmente, analisando um mapa, analisando um contexto astrológico, vocês conseguem, munidos dessas ferramentas, então desses princípios, prever algo dentro dessa amplitude. Uma tendência. Uma tendência. Sim, claro. E aí o posicionamento mais específico dentro dessa tendência, dentro dessa amplitude, é o livre-arbítrio que direciona. Sempre. Sempre. Aí que tá. Aí que tá. Então, se nós... Vamos partir aqui para nossa realidade hoje. Esquerda e direita, conflito, discórdia, toda essa porcaria. Se nós tivermos o discernimento de enxergar a importância que essas duas forças têm como, a partir do atrito, nos auxiliar na evolução enquanto sociedade, e se nós partíssemos de que é o que você falou, dessa questão de manipulação, de sempre ter interesses por trás, e são interesses individuais e não coletivos. Escusos, interesses econômicos, interesses da velha ordem mundial, que se traveste com o nome de nova ordem, mas é bobagem, a velha ordem. Sands Dalvedre fala disso direto, né? É algo que vem de longe, é Kali Yuga, né? É Kali Yuga. E fica todo mundo caindo que nem patinho. Sim. Nessas bobagens. Né? Mas se nós continuarmos caindo nessa, nosso futuro como Brasil, como humanidade, é sombrio. Lamento dizer. Agora, se nós enxergarmos, né, procurarmos tirar um entendimento disso, e buscar um caminho do meio, mas o de meio como entendimento, eu acredito que aí nós estamos no caminho da Satya Yuga, entendeu? Da Idade de Ouro. Construção e desconstrução, não destruição. Destruição, né? Não, exatamente.
Desconstrução. Desconstrução e reconstrução. Né? O Henrique José de Souza não falava? Reconstrução é o brado que nos compete. Né? Reconstruir a sociedade, reconstruir o Brasil, reconstruir o homem, reconstruir o mundo. Puxa vida. Bom, e o nosso tempo, mais uma vez... Mas tem lição de casa, né? Tem lição de casa. Excelente lição de casa. Eu gostaria só de falar uma frase que eu outro dia até passei o pessoal lá no Peregrino, que eu acho muito legal, que ilustra muito a lei da polaridade, e que ela, num primeiro momento, ela pode parecer que ela dá nó na cabeça. Eu preciso ver se eu vou lembrar. É de William Wynne Westcott, que era um hermetista inglês do começo do século XX. Ele fala o seguinte, sobre a dicotomia bem e mal, aí como bem e mal, né? O mal se opõe ao bem e se opõe ao próprio mal. O bem, por outro lado, se opõe ao mal, mas o bem nunca se opõe ao bem. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Obrigado pela audiência. Obrigado, João. Obrigado, Denis. Semana que vem estamos de volta. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.